Oi, gente! Canal YouTube Eli Correia Oficial. Vou pedir a todos vocês que se inscrevam, aqueles que ainda não se inscreveram. Vamos fortalecer ainda mais o nosso canal, gente? Já passamos da marca dos 500 mil. Agora vamos chegar a 1 milhão, é ou não é? Então se inscreva, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho, porque o sininho tocou. É mais uma postagem, é mais uma história que a vida escreveu. E não se esqueça do nosso site, elicorreiaoficial.com.br. Tá legal? E vamos a mais uma carta de saudade. A cadeira de rodas e um grande amor em minha vida. Meu nome é Dione, tenho 26 anos hoje. Nasci em Valinhos, interior de São Paulo. Eu perdi os meus pais muito nova ainda. Eu tinha apenas 11 anos quando meu pai morreu. E quando eu estava com 14, foi a vez de eu perder mamãe. Mamãe partiu, deixando no mundo apenas eu e o meu irmão mais velho, Paulo. E foi meu irmão que passou a cuidar de mim. Nos unimos muito. Mais do que já éramos unidos. Estávamos sempre juntos e nos dávamos muito bem. Mas pouco depois que eu completei 16 anos, uma tragédia terrível aconteceu e mudou completamente o rumo da minha vida. Eu sofri um acidente muito grave de moto. Quem estava pilotando a moto era exatamente o meu irmão, que me buscava todos os dias na escola. E ao atravessarmos um cruzamento, fomos colhidos por um ônibus que passou no farol vermelho. Esse acidente acabou matando meu irmão e me colocou para o resto da minha vida em uma cadeira de rodas. Pensei que jamais superaria aquele acidente. A perda do meu querido irmão foi para mim a pior coisa que poderia ter acontecido. Eu não tinha mais os meus pais. Era o meu irmão que na época, com 22 anos, quem cuidava de mim com 16. E eu me vi completamente sozinha no mundo. E ainda por cima, condenada a uma cadeira de rodas. Passei a morar nos fundos da casa de uma amiga. Os pais dela gentilmente me cederam um cômodo para que eu morasse. E na época eu ainda ganhei um computador para que eu pudesse fazer trabalhos de mala direta, trabalhos home office, o que me garantia todo mês uma quantia razoável de dinheiro para eu me sustentar. E foi justamente com esse computador que eu acabei passando a me comunicar com muitas pessoas através da internet, que acabou virando a minha porta de entrada para o mundo, porque eu estava confinada a um cômodo no fundo de uma casa. Eu estava confinada, condenada a uma cadeira de rodas. Mas a internet abriu a porta do mundo para mim. Através do computador que eu me comunicava com as pessoas, fazia novos amigos, passava os meus dias além de trabalhando, conversando e fazendo novas amizades. Busquei na internet tudo aquilo que me faltava, incentivo para lutar e tentar viver um pouco melhor. Fiz muitas amizades, conheci várias pessoas, algumas dessas são minhas amigas até hoje, outras não. Mas a maioria eu ainda tenho contato e são pessoas que realmente viraram amigas de verdade. Devo muito a elas pelas palavras confortantes e de incentivo na época do meu acidente. Pessoas às quais eu sempre serei grata e jamais as esquecerei. Depois de 2 anos e toda essa mudança em minha vida, eu acabei conhecendo um rapaz em uma sala de bate-papo na internet. Sabe esses sites de relacionamentos? E começamos a conversar praticamente todos os dias. Apesar dele ser um desconhecido, a conversa
era muito agradável. E não demorou muito para começarmos a trocar fotos. Davi, o seu nome. Eu era uma garota pobre, sem atrativos físicos e ainda por cima com dificuldades de me locomover devido à paralisia das minhas pernas. Eu tinha plena noção de que seria praticamente impossível que algum rapaz se interessasse por uma moça igual a mim, por uma garota igual a mim. Ao ver a foto de Davi, eu simplesmente o achei lindo. Mas naquele momento, eu tive também a certeza de que nós dois jamais daríamos certo. Certeza absoluta de como um rapaz como ele iria se interessar por uma garota como eu, numa cadeira de rodas. Mas eu me enganei. Me enganei redondamente. Com o transcorrer das nossas conversas, com o transcorrer do tempo, vamos dizer assim, eu expliquei tudo o que eu havia passado na vida. Expliquei a Davi como eu vivia, sabe, a minha situação. E a partir daí, dia após dia, por incrível que pareça, ficávamos mais próximos. Passamos a nos falar, aí sim, ele fez questão de falar por telefone, falar por celular. Ele queria conversar comigo, queria sair ali da rede de relacionamento para nós conversarmos assim, sabe, ao vivo. E em nossa primeira ligação, quando percebemos, já estávamos há 3 horas no telefone. 3 horas! Davi morava em São Paulo. Havia sofrido recentemente uma desilusão amorosa. E as nossas conversas, a partir de então, não pararam mais. E as coisas entre nós foi tomando tal vulto, tal rumo, que sem percebermos, 1 mês depois, estávamos assim, envolvidos, apaixonados, sim, um pelo outro. E fazíamos, inclusive, declarações de amor por telefone, pela internet. Mas até então, nós nos conhecíamos apenas por e-mails, fotos, telefone, internet. Nenhum tinha visto o outro pessoalmente. Realmente, entre nós dois, havia nascido um sentimento forte, mas que ao mesmo tempo me dava medo. Sim, o medo era de quando ele viesse me ver e se chocasse, porque uma coisa é você falar, uma coisa é você, sabe, outra coisa é você ver com seus próprios olhos. Então me dava medo, sim, medo de que ele se decepcionasse, ou sabe, frente a frente com a realidade, ele pudesse se chocar e se desinteressar. Mas a verdade é que se eu quisesse, ou se nós quiséssemos ter a certeza de nossos sentimentos, precisávamos de um primeiro encontro pessoal, não mais virtual. Não dava mais para adiar isso, nós dois já estávamos indo tão longe. E então resolvemos marcar uma data para nos conhecermos pessoalmente. Atenção, o nervoso, a expectativa. Marcamos para dali 2 semanas. Cada dia era uma, não vou dizer tortura, mas era quase isso. Aí, será que ele vai gostar? Será que ele vai aceitar? Será que quando me vir assim pessoalmente, qual vai ser a reação dele? Que da minha parte eu tinha certeza que ia gostar dele, mas e ele ao me ver na cadeira de rodas? Bem, o dia chegou, o nosso encontro aconteceu. E toda aquela ansiedade, e toda aquela expectativa, a partir daquele dia, tudo
tudo se transformou em felicidade. Nós, ao nos encontrarmos, descobrimos que o amor que nos unia pelo computador, pela internet, virtualmente, era muito maior pessoalmente. A gente percebeu que tínhamos algo tão assim em comum um com o outro, que foi algo surpreendente. Ele me abraçou com tanta ternura, eu o abracei com tanto carinho, que nós nos beijamos, nós choramos e sentimos que o nosso amor, de fato e realmente, não era só virtual, mais que isso, era de alma, era de coração. E a partir daí, começamos a namorar. E todos os fins de semana, Davi vinha aqui em Valinhos me buscar para me levar a São Paulo, onde passávamos o final de semana ou passeando, ou na casa de seus pais. E eu percebi que conhecer Davi pela internet, naquela sala de encontros, naquela sala de bate-papo, havia sido obra de Deus, porque a partir de então eu ganhei uma nova família. Eu que havia perdido a família, eu ganhei uma família. Eu ganhei uma família. Todos da família de Davi gostavam muito de mim, inclusive a mãe de Davi. Depois que estávamos namorando já há um ano, queria que eu me mudasse para a casa deles em São Paulo. Ela dizia que seria melhor eu morar ali, pois dessa forma eu ficaria mais perto de Davi, mais perto de todos, e tudo ficaria mais fácil, porque Davi não tinha que viajar todo final de semana para Valinhos. Eu relutei um pouco. Eu tinha uma dívida de gratidão com a minha amiga e sua família em Valinhos, que gentilmente me cederam aquele cômodo para que eu pudesse morar. Mas Davi e sua família passaram a me pressionar muito. Diziam que não fazia sentido eu morar ali sozinha, sendo que eu já era da família. Então, eu acabei decidindo vir para São Paulo, na casa da família de Davi. Nos amávamos muito. Eu não tinha absolutamente nada. Vivia sozinha em Valinhos. Então, eu decidi mudar para São Paulo. Praticamente sem mudança, apenas uma cama, um colchão, uma pequena cômoda e a minha cadeira de rodas e o meu computador. O meu computador e os meus pertences pessoais. Davi alugou uma perua, não precisava nem caminhão, uma perua, para que pudesse pegar tudo o que era meu e trouxesse para a casa dele aqui em São Paulo. A despedida da minha amiga em Valinhos e de sua família foi muito emocionante. Eles choraram muito quando eu deixei a casa deles, mas eu prometi que sempre que eu pudesse, eu voltaria para visitá-los e que eu seria eternamente grata pelo que fizeram por mim. Aquela perua terminou de carregar todas as minhas coisas e seguiu viagem para São Paulo. E em seguida, eu e Davi seguimos viagem no seu carro. Estávamos na rodovia dos Bandeirantes. A perua já estava bem na frente levando as minhas coisas. Eu e Davi. Davi trafegava na velocidade permitida da rodovia dos Bandeirantes. Víamos alegres, víamos felizes. E de repente, um barulho ensurdecedor. Um barulho que pareceu um estouro, uma explosão. O carro de Davi começa a fazer um zigue-zague na pista, na rodovia dos Bandeirantes, em plena Bandeirantes, um zigue-zague. Em seguida, 1,
2, 3, 4, 5 vezes o carro capota. 5 vezes o carro capotou. 5 vezes. O carro para de cabeça para baixo, ou melhor, com as rodas para cima, bem no meio da pista. Eu me lembro de quando abri os olhos, eu vi Davi ao meu lado, muito machucado. Chamei por ele, amor, amor, mas ele parecia estar desacordado, desmaiado. Amor, amor. Em seguida, vários carros pararam, pessoas vieram correndo, pessoas desesperadas. E você está bem? Pessoas que perguntavam se eu estava bem. E me lembro que abriram a porta do carro ainda virado, de cabeça para baixo. Tiraram o meu cinto de segurança, quer dizer, desfivelaram, soltaram e me puxaram para fora do carro. Nessa hora, uma fumaça escura, um cheiro muito forte de queimado, tomou conta do local do acidente. E eu pedia desesperadamente: tirem o meu noivo de dentro do carro. Tirem o meu noivo, tirem o Davi, por favor, pelo amor de Deus. Várias pessoas estavam tentando livrá-lo das ferragens. Várias pessoas estavam tentando, eu já estava fora. É quando então, nessa hora, o fogo surge, o fogo aparece. E naquele momento, naquele instante, começaram a gritar: um extintor, um extintor, um extintor. Mas foi tudo tão rápido. Foi tudo tão rápido. E que por mais que tenham tentado, primeiro tirar Davi dali, segundo apagar aquele fogo, não foi possível. E naquele carro que capotou 5 vezes, com os pneus para cima, ele ali preso nas ferragens, o fogo tomou conta. E Davi, inacreditável, inaceitável. Eu gritava. E Davi foi consumido pelas chamas. Junto com o carro, ele morreu carbonizado. Até hoje eu tenho em minha memória a imagem daquele carro se incendiando com o meu amor dentro dele. As pessoas que pararam no desespero tentando nos ajudar fizeram de tudo, mas foi muito rápido. Infelizmente, o fogo se tornou incontrolável. E justamente no dia da minha mudança, estava vindo de Valinhos para morar na casa de Davi. Algo assim que você não consegue entender. Eu trago em minha memória, em minhas lembranças, aquelas imagens. Eu não consigo esquecer. E mais uma vez, me vi completamente sozinha. Mais uma vez, eu sofria pela perda de uma pessoa que tanto eu amava. E confesso que eu cheguei a questionar a Deus. Eu cheguei a perguntar a Deus: que mal eu fiz? Que mal eu havia feito para merecer outra tragédia na minha vida? Que mal que eu fiz, Senhor? Qual é o pecado que eu cometi? Qual é o pecado que eu cometi? Eu fiquei hospitalizada durante 5 dias. E toda a família de Davi esteve comigo o tempo todo no hospital. Tiveram que cuidar, claro, do sepultamento de Davi, mas eles também não se conformavam com o que havia acontecido. A mãe de Davi perguntou se ele estava abusando da velocidade. Mas eu disse que não. Disse que ouvimos
aquele estouro, como se fosse uma explosão. E aí ele perde o volante, o carro fica desgovernado e começa a capotar. E por fim, a tragédia. Pedi para a mãe de Davi avisar minha amiga de Valinhos que assim que eu saísse do hospital, eu voltaria para lá. Que ela preparasse o meu cômodo, que eu retornaria para Valinhos. Mas foi nessa hora que a mãe de Davi disse assim de maneira categórica, de maneira, determinada: não, você não vai voltar para Valinhos. Você vai morar comigo. Você passa a morar na nossa casa, na minha casa, pois ali é o seu lugar, junto com a sua nova família, que somos nós. Eu ainda falei, mas agora não tem mais sentido. Infelizmente, Davi morreu. Não tem mais sentido eu vir morar na sua casa. Ela não admitiu que eu dissesse mais nenhuma palavra. Hoje, depois de tudo, estou aqui morando realmente na casa de Dona Marta e do seu Orlando, os pais de Davi. E aqui sou tratada como filha. É uma pena que nessa história esteja faltando meu amor, esteja faltando Davi. Uma pessoa incrível que eu conheci, que mudou completamente a minha vida, mas que hoje não está mais ao meu lado. Para mim, não resta a menor dúvida que Deus enviou Davi como um anjo em minha vida. E como anjo, não pertencia a esse mundo, e sim pertencia ao céu. E foi para lá que ele mudou, me deixando triste e sozinha mais uma vez. Esta é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! A cadeira de rodas e um grande amor em minha vida. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.